Olá, meus nobres, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Oitavo ano B. Nosso assunto hoje é um pouco extenso e preciso que vocês tenham muita atenção, caderno na mão, caneta. Se puder estar com dicionário também é importante, ou impresso, ou digital, não importa. Mas fiquem atentos, muito conteúdo hoje e hoje não vou tirar o print da tela e colocar no grupo, não. Apenas o vídeo, para vocês prestarem atenção, exercitarem justamente a atenção e a leitura de um vídeo. Como assim a leitura do vídeo? É estar diante do vídeo, anotando, copiando, parando o vídeo, ter essa dinâmica também de aprendizagem, certo? Num próximo material, na próxima aula, a gente faz o print e coloca para vocês. Olha o barulho aqui também. É assim o desafio, mas eu vou deixar assim mesmo. Assuntos de hoje: complementos verbais, diretos e indiretos, é a base do assunto, e contos de terror. Mas antes disso, passo para trás para poder avançar. Aquele texto que eu passei para vocês, um conto fantástico, a gente vai dar mais uma pincelada nele. Ele vai voltar outras vezes, com outros textos também, para a gente até melhorar o ritmo de leitura, compreensão de texto e comparação de textos também. Certo, oitavo ano? Então, assim, esse texto foi de Carlos Drummond de Andrade, o título é Flor, Telefone, Moça. Você que já leu o texto vai entender algumas informações, quem não leu, leia. E quem, né, já leu, como eu já disse no primeiro momento, vai ter mais uma fundamentação aí. Um conto é um tipo de texto narrativo, pronto. Então alguém está contando uma história. Alguém pode contar uma história de si mesmo com outras pessoas ou só das outras pessoas. Quando o narrador conta a própria história, está envolvido na história, você percebe por palavras tipo eu, nós, a gente, e aí vai ser um narrador personagem. Quando o narrador conta a história apenas do outro, narrador observador. E o texto começa assim: não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes que outras não escutam. E vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava. É doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Veja aí que o narrador da história também faz parte da história. Ele diz assim, ó, sou apenas um sujeito. Ele diz aí também, escutei. E outra coisa interessante também, você vê que além de contar uma história e de começar uma história, ele coloca também um ponto de vista. Ele fala assim, ó, amigos são assim. Quer dizer, além de estar preocupado em contar uma história, Drummond aí, com o narrador personagem, está interessado em passar algumas dicas sobre a vida, alguns valores, algumas perspectivas, alguns pontos de vista. Fala-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora eu me recordo que a conversa era sobre flores, ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste. E sorrindo, vamos ler só mais um pouquinho. Mas você não vai acreditar, juro. Bom, você nota aqui que o narrador, né? E por trás dele tem um autor do texto, óbvio, ele está tentando fazer com que a gente fique instigado na história. Quando ele faz aqui, ele dá uma informação tipo, sei de um caso de flor que é tão triste, então ele mexe, ele faz aquele apelo mais sentimental para que você fique preocupado, se envolva com a história. É a tentativa que o narrador e que o autor fazem no texto. Mas você não vai acreditar, juro. Você vê que, nota aí que o autor, o narrador, começam a dialogar com a gente. É um tipo de escrita bem rebuscado, bem interessante, e que provoca ou quer provocar a curiosidade para que o leitor se constitua como leitor e queira continuar lendo. Próxima aula a gente retoma essa leitura aqui, espero que vocês revejam esse texto, vejam esse texto e leiam mais textos, porque o grande foco, o grande alimento nosso é a leitura, ajuda muito.
Todos nós precisamos ler muito. Nosso livro aí didático, né? As páginas, eu vou olhar aqui agora. Vou olhar agora as páginas aqui. Eu deveria ter notado, não anotei. Complementos verbais. No caso, no livro aí, complementos verbais, está na página 30. Na página 30 em diante, fala sobre complementos verbais. Vamos tratar hoje da base aqui do assunto. Direto e indireto vai ser o nosso foco de hoje. Tem mais complementos verbais para a gente aprender, mas hoje a gente vai aprender dois: os diretos e os indiretos. São dois os complementos verbais. São dois para hoje, viu? O direto, você tem uma complementação verbal sem uso de preposição. O que é preposição? Está aí na telinha para você lembrar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, pouquíssimo usado, perante, por, sem, sob, sob, trás, sobre, trás. Estas são as preposições essenciais. Então, gravem essas aí, anotem, copiem, porque elas são importantes para perceber se é um complemento direto ou indireto. Por exemplo, aí, todos têm interesse no novo projeto. Todos têm o quê? Então, a pergunta o quê, algo, alguém, é importante para saber se o complemento verbal tem preposição ou não tem preposição. Mas, Roberto, me lembra aí, o que eu estou querendo saber, o que você quer que a gente entenda? Os complementos verbais acontecem com verbos de ação, a gente chama de VA, verbos de ação. São todos? Não. Mais à frente a gente vê as exceções, mas vamos ver as regras básicas. Verbo de ação que pede um complemento sem preposição, preposição essencial, principalmente, são verbos que têm complementação direta. Interesse no novo projeto. Isso aí completa o verbo tem, porque quem tem, tem algo, alguém ou alguma coisa. Vamos para o contraste agora diferente. O objeto indireto, que é diferente do direto, porque exige uma preposição. Dá um exemplo. Hoje é aula básica mesmo, bom? Nós cremos em uma nova ordem mundial. Existem pessoas que pensam isso, que falam nisso. Nesses últimos tempos, tem se falado muito dessas questões de globalização, de globalismo, de domínio planetário. É um outro assunto para um outro momento. Mas o verbo crer, quem crê, crê em algo. Em é uma preposição lá, em, entre. Então, quando eu conecto o verbo a um complemento verbal com preposição obrigatória, eu tenho um objeto indireto ou complementação verbal indireta. Ok, meus nobres? Vamos seguir aqui. Mais exemplos. Eu gosto de natação. Então, o verbo gostar, ele é um verbo de ação, primeiramente, e quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa ou de alguém. Então, essa preposição de aí é obrigatória. Se eu dissesse assim, eu gosto de natação, você compreenderia, mas numa redação, num documento, seria um erro grave. Já existem verbos que podem mudar de acordo com o sentido. Hoje eu quero só informação básica, não vou entrar em detalhes com exceções e possibilidades, não. Hoje é só o direto e o indireto. Na próxima aula a gente vai resgatar esse assunto, tratando de situações que podem mudar a complementação verbal. Então fiquem atentos hoje ao básico. Pega a visão, viu? Assisto a todos os campeonatos. Opa! Tá vendo aí? Então, o verbo assistir, na ideia de ver, ele tem uma preposição obrigatória. Como é que eu sei que esse A é uma preposição, não é um artigo? Artigo é assunto da sétima série, ó. Fazendo uma ponte aí. Artigo é a palavra que combina com substantivo. Se fosse um artigo, não poderia ser a todos. Seria os todos, né? Se fosse combinar apenas.
Mas os todos não existe porque são dois determinantes ali. Mas na ideia de combinação, os meninos, os atletas, por isso que eu sei que não é artigo, porque ele não combina com o gênero todos. Ok? Hoje a aula é apenas o vídeo, em uma atividade que eu vou comentar no final, não vou tirar o print, você vai voltar o vídeo, anotar, pesquisar, perguntar, fiquem à vontade. Esta aula aqui é para quarta-feira desta semana. No sábado, uma outra aula retomando esses assuntos com mais atividades. Aí sim, eu vou tirar o print e colocar nos nossos grupos. Mais exemplos. O prefeito assinou o documento. Então, assinar, quem assina, assina algo, alguma coisa. A menina amava a natureza. Quem ama, ama algo, ama alguém. Não ama de, não ama para. Né? Tem várias frases possíveis, mas para a complementação verbal não requer preposição. Ontem ele deixou. Quem deixa, deixa algo, deixa alguém, deixa alguma coisa. Ontem ele deixou 5 caixas aqui. Então, 5 caixas aqui, a natureza, o documento, são objetos o quê? Diretos. A seta aí tá no lugar errado, viu? Mas vai ficar assim mesmo. E o conserto é só deslocar para a direita aí. Esta atividade eu vou só... não vou ler nem anunciado. Já tenta fazer, ó, baseado no que a gente falou na estante. Letra A, B, C, D, E e F. Essa é uma aula para você forçar um pouquinho a sua compreensão dos vídeos. Eu não vou postar nada no grupo, a não ser, né, o vídeo. Mas para casa também, né? Para casa a gente vai agora entrar num assunto novo, né? Estávamos nos contos fantásticos, que envolve trama, que envolve suspense, e agora contos de terror. Tem muita gente que curte histórias de terror. E você agora é convidado a criar uma história. Mas eu vou aproveitar uma situação do Fantástico, domingo, que falou da história de um menino que se esforçou bastante, tem se esforçado muito para assistir as aulas online. Ele sobe num pé de manga e fica lá, sabe? Vocês vão aproveitar a mesma história, que vou postar no grupo, é um outro vídeo, vão ser 2 vídeos, ver a reportagem e, a partir da reportagem, criar uma história de terror. Eu vou dar aqui uma dica como fazer. Incite o medo do desconhecido. Então, assim, aquele garoto subindo um pé de manga, mude a história do dia para a noite, porque a noite ela cria mais um suspense. Eu estou aqui sugerindo. Para escrever uma história de terror que tira o sono de seus leitores, você deve mostrar a eles um mundo de possibilidades macabras que eles desconhecem. Então, assim, a partir daquela história da reportagem, crie uma história macabra, quer dizer algo assim terrível. Causa desconforto em que lê. Pega leve, mas causa assim uma surpresa no seu leitor. Encontre os seus medos mais obscuros. Reflita sobre isso. Nunca ofereça o pior já no começo, porque aí já tira a graça, né? Vá alimentando o leitor com detalhes. Proteja a suspensão de descrença. Como assim? Deixe o leitor, tente fazer com que o leitor perceba as suas ideias de uma forma sutil, não vá direto ao assunto, cause suspense. Aqui um quadro que eu vou aproveitar para a própria correção. Parte inicial em que o autor do texto apresenta os personagens, as personagens no caso, o local e o tempo em que se desenvolve a trama. Você vai aproveitar o próprio vídeo com a reportagem, então assim já tem um conteúdo bom. Grande parte da história desenvolvida em foco nas ações das personagens. Então, assim, fale um pouco das personagens, dos acontecimentos no seu texto. Lembrando que é uma história de terror. O momento mais importante da narrativa. Então, vai ter aquele momento que a gente chama de clímax, a gente aprendeu isso com os textos narrativos. O clímax é o momento que você vai deixar o leitor, assim,
surpreso com o que poderá acontecer nas próximas páginas, nas próximas linhas. E, obviamente, a parte final da narrativa deu um desfecho e um final interessantes. Meus nobres, por hoje é só. Nossas aulas também do nosso canal Gramática Nobre, vá lá, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Eu vou passar no próximo momento atividades que vocês vão responder lá no canal. Óbvio que quem não tiver acesso, a gente vai entender, mas quem tiver, a gente vai pontuar isso. Vai ser pontuação. E eu não vou discriminar os que não puderem, óbvio. Assim, as aulas remotas, gravadas, são difíceis, são, mas a gente consegue fazer, é o que temos para agora. Eu também faço uma pós-graduação com aulas gravadas e sei um pouco do que vocês passam. Eu tenho que me organizar, porque as aulas estão lá na plataforma, eu preciso acessar, assistir, estudar, e estudo com caderno na mão, com um dicionário próximo, para poder justamente entender melhor o que os professores dizem. E vocês conseguem, a gente consegue, mas não deixemos de questionar para que algo seja melhor em nossa cidade, em nosso ensino de Aiquara. Ok, meus nobres? Saúde e paz para todo mundo. A gente se fala em outro momento. Valeu!